segredo, não apenas na minha disciplina, mas eu acredito também que na disciplina dos outros professores. Bom, hoje nós vamos trabalhar o pensamento de Gilberto Freire, e em especial, não o pensamento inteiro, o conceito de democracia racial. Gilberto Freire escreveu esse livro aqui, Casa Grande e Senzala. É um dos vários livros que ele escreveu, é um pensador importantíssimo para entender a historiografia brasileira, para entender a nossa historiografia, entender o pensamento social brasileiro e, sobretudo, entender o Brasil sob uma perspectiva positiva, uma perspectiva interessante. Por quê? Pensadores ou o pensamento sociológico brasileiro que antecedeu ao Gilberto Freire era aquele que via o Brasil sob uma perspectiva extremamente negativa, ou seja, o Brasil era um país de negros, o Brasil era um país atrasado na visão desses pensadores, e o Brasil era um país que, devido ao seu calor, as pessoas tenderiam a ser preguiçosas. O Gilberto Freire rompe com esse pensamento. Aí você pode falar, mas professor, isso é muito comum para nós. Hoje todos nós sabemos que os problemas que o Brasil tem não é por causa que aqui tem negros ou índios ou porque aqui é calor. Sim, mas para aquela época, quando as teorias evolucionistas, ou melhor dizendo, as teorias eugenistas, que eram aquelas teorias que acreditavam que certas raças eram degeneradas, a teoria do branqueamento, ela era muito popular. Você escrever um livro contestando isso era algo muito avançado para aquela época. O que eu estou querendo dizer para vocês, alunos? Escrever algo que vai contra o pensamento dominante é realmente muito complicado. Vou citar um exemplo para vocês. Vamos supor, hoje, muita gente aqui na nossa região gosta do sertanejo. Se alguém escrever algo falando mal desse gênero musical, vai sofrer represária. Eu estou utilizando um exemplo esdrúxulo para vocês, mas é mais ou menos para vocês entenderem o que aconteceu com o Gilberto Freire quando, em 1933, ele escreveu o livro Casa Grande e Senzala. Quem foi o Gilberto Freire, esse rapaz que, quando jovem, rico lá em Recife, era todo garboso, todo charmoso e um homem extremamente intelectualizado? Lembre-se que o Gilberto Freire ele teve muita base financeira para ser quem ele foi, porque ele nasceu numa família rica lá de Recife e ele teve possibilidade, sobretudo, de viajar, que é algo que ainda hoje no Brasil, viajar para a maioria das camadas mais humildes é algo complicado, ainda mais agora, com o coronavírus e com o preço das passagens aéreas reguladas em dólar, sendo que a nossa moeda é extremamente desvalorizada. Esse é Gilberto Freire aí na foto. Essa foto deve ser provavelmente entre 1930 e 1940. Da década de 1930, eu acredito, me falhe a memória de cabeça a data da foto. O Gilberto Freire, ele já morreu, obviamente. Ele nasceu em 1900 e morreu em 1987 no Recife. Ele nasceu no Recife, morreu no Recife, mas morou em outros países. Dentre os que ele morou, que ele era diplomata, ele morou nos Estados Unidos e morou em Portugal. Entretanto, além do serviço diplomático, Gilberto Freire ele se dedicou a interpretar o Brasil sobre diversos aspectos, sobretudo a formação do Brasil. Muitos de vocês estudaram história que o Brasil ele tem um passado colonial, um amplo passado colonial. O Brasil foi colônia de Portugal entre 1500, quando a chegada de Cabral, vamos utilizar isso como marco historiográfico, e 1822, quando Dom Pedro I dá o grito do Ipiranga. São dois marcos históricos, é complexo isso, mas nós não vamos adentrar nisso. Ou seja, o Brasil foi uma colônia, que eu estou querendo dizer, por 322 anos. Ou seja, há muito do que se estudar do Brasil colônia, e Gilberto Freire contribuiu para isso. A sua contribuição, que eu vou falar dos livros mais para frente, apesar de contestada,
por algumas linhas teóricas, porque em sociologia, quando se fala de linhas teóricas, não se tem um consenso. Não existe uma linha teórica que ela é aceita por todo mundo, ou um pensador que é aceito por todo mundo. Então, apesar disso, o Gilberto Freire, ele é considerado um dos mais importantes sociólogos brasileiros do século XX, e ele foi muito premiado, bastante premiado. Ele é um dos intelectuais mais premiados da história do Brasil, junto com figuras como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Milton Santos e tantos outros intérpretes estudiosos do Brasil, pessoas que ofereceram leituras sobre o Brasil. E a principal característica do pensamento do Gilberto Freire, o pensamento do Gilberto Freire é algo extremamente amplo, mas eu vou passar o básico do básico para vocês. A principal característica que eu sublinhei aqui, vocês viram que eu sublinhei aqui com traço, é que o Gilberto Freire ele vai recusar, são sinônimos, as teorias e as doutrinas racistas de branqueamento do Brasil, muito populares na época em que ele viveu, que eu já adiantei agora há pouco. Ou seja, o que dizia pensadores como Oliveira Lima, por exemplo, ou embasados em autores como Gobineau, um francês que esteve no Brasil. Ele dizia o seguinte: o brasileiro era um povo degenerado porque era mestiço. O Gilberto Freire ele diz: não, senhores, o povo brasileiro não é degenerado, ele é mestiço e isso é bom. Ou seja, qual foi a grande virada que o Gilberto Freire deu no pensamento sociológico brasileiro? Ele passou a enxergar a mestiçagem como algo positivo e a contribuição dos negros, dos índios e do português na formação da identidade nacional como algo positivo. Ele dizia: gente, é o seguinte, o Brasil é um país moderno porque ele é um país mestiço. Aqui, as raças, elas se misturam. E aí ele citava como exemplo países europeus em que a mestiçagem era muito menor e um país específico que tem um passado colonial, mas com uma trajetória diferente da nossa, que é os Estados Unidos. Ele citava: lá nos Estados Unidos não havia democracia racial porque a miscigenação foi muito baixa, ou seja, negros casaram com negros, indígenas, que havia povos indígenas, e há povos indígenas nos Estados Unidos, se casavam entre eles e os brancos se casavam entre eles, ou seja, formou-se uma sociedade racializada, diferente da nossa, e a nossa é mais moderna, mais bonita, ou seja, aqui se tem uma democracia racial. Esse conceito eu vou falar mais lá para frente, ou seja, a principal característica, repetindo, do pensamento do Gilberto Freire é recusar as teorias e as doutrinas racistas de branqueamento do Brasil, que eram muito populares na época em que ele viveu. Então, gente, se atente bastante para o que está sublinhado aqui no tocante ao pensamento do Gilberto Freire. As principais obras do Gilberto Freire, eu já mostrei para vocês, que é o Casa Grande Senzala, mas ele tem outras. Casa Grande Senzala ele escreveu em 1933, quando ele estava em Portugal. Inclusive, as fontes que o Gilberto Freire utilizou, ao meu ver, são muito sólidas, fontes, inclusive, muitas dessas fontes portuguesas. Ele escreveu em 1936 Sobrados e Mucambos. Ele escreveu em 1948 Ingleses no Brasil e escreveu em 1957 Ordem e Progresso. Ele escreveu outros livros e ensaios, um livro inclusive chama Quase Política, que foi quando Gilberto Freire ele foi deputado federal constituinte, na Constituinte de 1946. Essa não é uma das obras nos melhores momentos do Gilberto Freire. As três que são as quatro que são as mais conhecidas são essas: Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, Ingleses no Brasil, Ordem e Progresso. A exceção de Ingleses no Brasil, uma das características das obras do Gilberto Freire é o antagonismo. O que seria o antagonismo? Um contrário do outro. Casa Grande e Senzala, ou seja,
Casa Grande, onde ficava o senhor de engenho, senzala, onde ficavam os escravos. Sobrados e mucambos, sobrados, onde viviam as pessoas ricas, mucambos, que são barracos de ex-escravos ou de pessoas pobres, onde moram os pobres. E ordem e progresso, que ele analisa momentos decisivos de um momento da história do Brasil extremamente importante, que é a passagem da monarquia para a república. Ou seja, uma das características das obras do Gilberto Freire é o antagonismo entre situações e posições sociais. Falando especificamente do Casa Grande Senzala, que é esse livro que eu apresentei para vocês, eu vou até mostrar de novo. Essa é a minha edição que eu comprei por volta de 2009, quando ainda era aluno de graduação. Ela foi publicada em 1933, como eu já falei, e durante a permanência do autor em Portugal. E a inovação da obra do Gilberto Freire foi que aquilo que era o determinismo racial e climático não influencia no desenvolvimento de um país. O que é algo determinista? É algo que está dado, ou seja, eu estarei sendo determinista se eu falar, um indivíduo que nasce pobre, ele está fadado a ser pobre o resto da vida, ou seja, eu estou sendo determinista. Nós sabemos que, por mais que seja algo muito provável, a realidade pode destoar um pouco. O que ele disse? Ele recusou aquela tese de que, pelo fato do Brasil ser mestiço, pelo fato do Brasil ter muitos negros e pelo fato do Brasil ser quente, o país não se desenvolve. Ele falou, não, nós nos desenvolvemos no nosso ritmo e nós temos a nossa própria cultura. E ele também refutou a tese de que o Brasil ele seria um país com uma raça inferior por conta da miscigenação. Ele falou, não, o contrário. A miscigenação, ou seja, a mistura de raças, ela é algo que nos torna mais forte. Ou seja, ele passou a enxergar a miscigenação como algo positivo. Ele dizia o seguinte, não, isso não nos enfraquece, isso nos fortalece, porque nós vamos pegar aquilo que é de bom de vários povos. Por outro lado, a tese que ele falou da democracia racial, ela é considerada por alguns autores e alguns críticos algo muito ingênuo, ou seja, quando o Casa Grande Senzala ele vai difundir a noção de democracia racial, que é a tese, segundo a qual, conforme eu coloquei aqui, se vocês até quiserem copiar, a tese segundo a qual relações harmônicas interétnicas, ou seja, entre várias etnias, entre várias, diminuir os conflitos raciais no Brasil, essa tese ela é muito criticada. O que os adversários ou os críticos do Gilberto Freire vai dizer? Não, realmente, a miscigenação ela é boa, o Gilberto Freire está certo nesse ponto, só que ela não acabou com os conflitos raciais. Ou seja, a miscigenação também criou tensões raciais. O Gilberto Freire ele via essas tensões como algo colocado em segundo plano. Eles falavam, não, o Brasil não é uma democracia racial, como se fala no Gilberto Freire. Mas isso daí é tema para um outro autor que nós vamos estudar. O que eu quero que vocês foquem é no conceito de democracia racial do Gilberto Freire, que é o que está colocado nesse quarto item aqui, que ele vai dizer o seguinte: democracia racial é a ideia de que as três raças que contribuíram para a formação do Brasil, que seria o branco português, o negro vindo da África e o indígena que aqui vivia, se misturaram para formar um povo único, o brasileiro. Repetindo, a ideia do Gilberto Freire é de que as três raças formadoras do Brasil, elas se misturaram, elas criaram o povo brasileiro. Ou seja, gente, o Gilberto Freire, ele é um pensador extremamente importante para nós compreendermos a nossa historiografia, o nosso pensamento social, ou seja, estudar o Gilberto Freire e entender o seu pensamento é essencial também para se compreender o Brasil. Muitas das questões que o Gilberto Freire analisou e analisava
na década de 1920, 1930, até a sua morte por volta de 1987, ainda continua a questão do racismo, a questão da miscigenação, a questão das dificuldades que o Brasil tinha de superar a sua herança escravocrata.